bem, estamos de volta com você hoje falando sobre o caminho do perdão. Como é importante você trilhar esse caminho, porque o caminho do perdão é o caminho da vitória. Estão interligados. Você quer vitória? Então vai pelo caminho do perdão. Você quer, pelo caminho do perdão, você vai ter esta vitória. Então são coisas tremendas que Deus promove. O Espírito Santo te guia, Ele te mostra. Assim como cada vez na minha vida que algo não está bem no meu coração, Ele me leva a reconhecer. Um dos indicativos que algo não está bem em nós é quando a nossa alegria vai embora, a nossa paz vai embora. Quando a gente começa a ficar muito estressado, tem algo que não está certo. E Deus quer lidar com aquilo que não está certo no nosso coração. Deus nunca põe sol, peneira ali para tampar algo. Deus sempre gosta de tudo revelado, tudo a claro, não é? E aqui, esse salmista não estava ali confessando. Obviamente, ele falou, olha, enquanto eu escondia, enquanto eu estava ocultando, as coisas estavam indo de mal a pior. Minha saúde, meus ossos, meu humor, meu vigor, desanimado, triste, cansado, oprimido, nada dando certo, porque eu estava ocultando atitudes erradas no meu coração. Mas aí, eu fiz algo. E hoje você tem essa liberdade para fazer também. Você pode sair deste lugar onde você está e falar, sabe uma coisa? Não vou ficar mais aqui não. Eu vou tomar uma atitude. Eu vou para Deus e confessar para Deus. Porque quando o salmista escreve esse outro salmo, que é o 51, ele tinha cometido o pecado do adultério, ele adulterou. E depois ele foi lá e fez um monte de outras coisas para cobrir aquele erro, não é? Porque ele engravidou, obviamente, aquela mulher. E aí ela tinha um marido. E tinha que justificar aquele bebê porque o marido não estava em casa, estava em guerra. Como é que é passar 3 meses de guerra, chegar em casa, está a esposa grávida? Então todos iam saber que aquela criança não era de Urias e de Batseba. E aí ele tentou dar lá o jeito dele para cobrir, acaba que ele mata esse esposo dessa mulher com que ele teve este caso. E claro, no final ele acaba casando com Batseba. E no meio de tudo isso, ele é confrontado pelo profeta Natã. E quando ele é confrontado, ele dá conta do que tudo que ele estava fazendo, o erro que ele fez. E aqui ele escreve esse salmo reconhecendo o seu erro. Reconhecendo, olha o que ele diz aqui, eu conheço o meu pecado. Eu sei o que eu tenho feito. Ele está sempre diante de mim, porque eu pequei contra ti. É aqui que eu quero chegar. Vocês podem estar pensando, bem, ele pecou contra Batseba, contra o marido dela, contra o lar dela, contra o próprio lar dele, porque ele era casado, tinha esposa. Mas a palavra de Deus diz aqui que quando ele confessa, ele diz, Senhor, eu pequei contra ti, somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então vamos voltar a esse pensamento de novo. Quando nós erramos e pecamos, o primeiro a quem nós estamos transgredindo, ferindo, é Deus. Entenda isso hoje. Ah, mas a pessoa ali merecia, eu fiz isso contra ela. Você fez contra Deus primeiro. Todo o nosso pecado, primeiramente, antes de ferir pessoas à nossa volta, ele fere Deus. O pecado fere a santidade de Deus. E Davi reconheceu isso. Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Eu fiz todas essas barbaridades. Tampei o sol com peneira, tentei dar um jeito, porque uma mentira tem que ter outra, para depois descobrir a outra tem que ter outra. Ele estava lá enrolado em mentiras, falcatruas, dolo, engano. Mas aí ele toma uma atitude. Nós já falamos. Primeira é reconhecimento. Segunda atitude, confessar. E qual seria então a terceira atitude? Receber o perdão. Que às vezes nem sempre é uma atitude, é algo que é feito para nós. Olha que coisa tremenda. Por isso que ele começa o salmo dizendo, bem-aventurado é o homem
que não tem mais pecado contra ele, que não tem mais nada atribuído, que ele é lavado, ele é limpo, ele é purificado, ele é perdoado. Ele está dizendo, esse homem é muito feliz, muito bem-aventurado. Ele tem tudo. Ele tem paz, tem alegria. Ele tem tudo que ele precisa, tem força, tem vigor. Vai conseguir, vai vencer, vai prosseguir, porque ele não está carregando mais aquele peso do pecado. Porque o pecado, ele pesa no nosso coração. E ele nos traz também uma capa de engano. Quem está no pecado está sendo enganado por ele, porque ele é altamente enganoso. O pecado, ele te engana. Você acha que você está bem, mas não está bem. Porque o pecado não deixa ver, você ver o estado real de quão mal você está. O pecado ludibria. Ele engana. E aqui, ele reconhece e fala, Deus, eu confessei. E agora estou feliz, bem-aventurado é este homem que não somente reconhece, mas confessa. E aí ele recebe o perdão de Deus. Qual é a prova de que ele recebeu o perdão? Está bem aqui, nessas palavras, quando ele começa dizendo, bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo sangue, né? Que é perdoado, tratado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Deus já perdoou. E aí, ele recebe o perdão pelos seus pecados. Olha que tremendo como tem uma lógica. Nada que Deus faz é assim, sabe, desorganizado. Aí você pensa, o mundo espiritual é tudo... Não, nada de ponta, de pé, cabeça para o alto, não. Tudo tem ordem. Primeiro é esse passo, depois é outro. É assim que Deus é. Quando ele criou o mundo, ele não... era um caos tudo, mas ele trouxe ordem em tudo. Sistemático, coerente. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, é isso. É assim que é. E pecado, e confissão, e tratar da mesma maneira. Vamos começar pelo começo, reconhecendo. Segundo, tratando dele, confessando ele. Terceiro, recebendo perdão. E quando se recebe perdão, recebe todos os benefícios que o perdão traz. Alegria, paz, sossego, força, ânimo, disposição para trabalhar e fazer coisas para Deus. Eu falo de experiência. Quando meu coração não esteve bem em alguns momentos da minha vida, eu não tinha força para querer pregar, não, e fazer a obra, não. Eu estava desanimada para baixo, porque tinha algo de mim que não estava bem. Então, o que eu tinha que fazer? Confessar para Deus. Todos nós temos que confessar, porque todos nós somos vulneráveis e susceptíveis ao pecado. Mas aí, o que acontece quando há reconhecimento, confissão, recebe o perdão. E com perdão, vida, força, ânimo. E aí o quarto passo, experimentar alegria. Quando você confessa, quando você reconhece, confessa, é perdoado, você experimenta algo muito bom. Você experimenta o perdão. E junto com o perdão, aquele senso de leveza, aquele fardo que você estava carregando, aquela coisa ruim que você não tinha confessado, mas depois você confessou, aquele peso vai embora. E quando sai esse peso da tua alma, do teu coração, você começa a experimentar genuína alegria. Não é aquela alegria porque você tem dinheiro, ou porque você tem um bem, ou que você passou no concurso, ou porque você tem algo. Não é de coisas. É uma alegria que vem de Deus sobre a tua alma. Uma liberdade que te dá força para você vencer. Força para você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom profissional, para trabalhar, para estudar, para produzir. Você tem força para sair da mesmice e falar, eu vou fazer isso, é algo novo, porque Deus me perdoou, eu tenho força agora para conquistar. Essa alegria, ela vem de Deus. E Deus coloca ela em você. É bíblico. Olha o que diz o mesmo salmista, no outro salmo aqui, que é o Salmo 51. No versículo 12, ele fala o seguinte, restitui-me, dá de volta a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Senhor, eu estava muito triste
Eu não quero mais sentir isso. Então traz de volta. O pecado rouba a alegria. Mas quando você confessa, e você reconhece, e você é perdoado, a alegria volta. Ele diz aqui, restitui, Senhor, eu quero ser feliz de novo. Vamos ver aqui o que diz o Salmo 32. Diz assim, olha só, vamos olhar aqui o que o salmista fala. Eu confessei para ti, né? E o Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Ele termina, olha só, aqui depois que ele fala que todas as coisas ruins que ele fez, o mal que ele sentiu, ele está dizendo sobre alegria, porque é justamente isso o que acontece. Quando você reconhece, confessa, recebe o perdão, a alegria é restituída na tua vida. E vou dizer algo para você hoje. Sem alegria na tua vida, você não produz. Vê uma pessoa triste, cabeça baixa, que se sente totalmente assim desiludida, chateada com a vida, totalmente, sabe, para baixo, em volta com assim uma tristeza. Ela não produz bem. Ela não consegue ser a pessoa que Deus quer que ela seja, a pessoa produtiva. Por isso que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, aonde há pecado, a alegria vai embora. A força vai. Se a alegria foi embora, que ela te dá ânimo, o que acontece? A força vai também. Porque a alegria de Deus é que nos dá força. Está entendendo? Com a presença do pecado, a alegria vai embora. Mas quando nós confessamos e dizemos e falamos para Deus, de coração, arrependimento é necessário. Reconhecimento, arrependimento, confissão, porque para confessar tem que se arrepender. Depois daquele arrependimento vem o perdão de Deus e a alegria é restituída. Eu vou terminar com um pensamento que eu já compartilhei muitas vezes aqui nesse ministério da palavra, no Abrindo a Bíblia. Se você conhece aqui essa programação, me conhece, sabe o nosso ministério, você já deve ter ouvido essa história, essa experiência muitas vezes. Mas eu não posso deixar de compartilhar ela, porque ela tem tudo a ver com Davi, com a palavra de Deus. E com isso, certo dia, eu estava em um local aqui em Manaus, e o dono desse estabelecimento comercial, a dona, ela é evangélica, e ela tinha um salmo muito bonito de Davi na parede desse comércio, né, desse local, desse estabelecimento. E um dia eu estava muito triste, e aquele salmo me chamou a atenção, eu comecei a ler, e era um salmo de Davi. Eu fiquei ali naquela loja olhando aquele salmo, e olhei e li, e de repente eu falei para Deus, Deus, como Davi era um homem, que lindo esse salmo dele, Senhor, que homem bom, né? Homem segundo o teu coração. Poxa Deus, eu estava impressionado com aquele salmo de Davi. E aí Deus falou verdade. Ele é um homem segundo o meu coração mesmo. Deus me respondeu. E ele falou assim para mim, mas sabe por que ele era homem segundo o meu coração? E aí que eu fiquei com a antena ligada. Quando Deus me falou isso, Deus me perguntou, você sabia por que então ele é esse homem segundo o meu coração? Eu falei assim, não, Senhor, por quê? E Deus me falou. Ele falou, porque Davi errou, Davi pecou, ele errava e pecava. Mas quando ele fazia tudo isso, ele reconhecia o pecado dele. É isso que ele fez dele um homem segundo o meu coração. Havia reconhecimento dos seus erros. Ele reconhecia os seus pecados. Não ficava tampando com a peneira e falando, deixa aqui, depois eu dou um jeito. Ele errava, mas ele falava, eu errei. Deus está aqui no meu coração. E aí, naquela época da minha vida, eu estava com algo que não era bom no meu coração. E eu estava escondendo aquilo. E aí Deus foi um pouquinho além. Porque ele já me disse por que Davi era um homem segundo o coração dele. Ele poderia ter parado por ali, eu já estava feliz. Mas Deus, ele queria me curar. Ele falou assim, mas não é como você, minha filha, que tapa o sol com a peneira. Não é como você, que
põe o teu pecado, às vezes, debaixo do tapete e não confessa para mim. Eu confesso que naquele dia eu fiquei meio assustada e fiquei um pouco triste. Mas eu senti e vi que Deus estava falando comigo para o meu bem, que Ele queria que eu tivesse essa atitude de confessar. Sabe o que eu fiz? Eu fui para Deus. Eu confessei aquela atitude ruim que estava dentro do meu coração para Ele. Eu aprendi aquele dia com Deus. Então é isso que Ele quer para você. Arrependimento não é uma coisa ruim, não. É a porta do teu sucesso. É a porta que Deus abre para a tua felicidade, para a tua vitória. Tem pessoas que acham, não, arrependimento é uma coisa muito ruim, é negativo. Não é, não. Arrependimento é algo bom, é positivo, é necessário para a tua vitória, para o teu bem-estar, para a tua felicidade, para a tua bênção, para tudo que há de bom. É o caminho da tua vitória. Eu li uma vez num livro o seguinte pensamento, que para cada momento de profundo arrependimento, haverá também, em consequência do arrependimento, um profundo crescimento espiritual. Olha, cada momento de crescimento espiritual nasce em momentos de profundo arrependimento. Então, está aí para você hoje essa palavra que o Espírito Santo está falando ao teu coração. E aquele dia eu caí na real e falei, Deus, me perdoa, eu estou sendo hipócrita, estou guardando tantas coisas aqui, e Deus teve que me mostrar naquele dia, naquele salmo, e me explicar e me dizer por que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque Davi pecou sim, ele errou sim, mas ele pediu perdão, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele confessou, recebeu perdão e foi restituído a alegria da salvação de Deus sobre a vida dele. Tremendo, né? Essa é a palavra de Deus hoje para você. Se você gostaria de ler aqui a base dessa palavra, toda ela é o Salmo 32, junto com o Salmo 51. Ambos são salmos de Davi. Ambos salmos onde ele está falando do pecado dele, da luta dele contra o pecado, mas como ele venceu e resolveu quando ele tomou uma atitude e ele pediu perdão a Deus, como ele tratou tudo isso. E hoje você e eu não somos diferentes. E Deus também não é. Deus é o mesmo. E Ele vai te ajudar. Amém? Como Ele me ajudou quando eu precisei confessar. Ele está com você agora. Ele te ama. Tudo que está fazendo é para o teu bem. Se você está se sentindo meio assim, Deus está querendo que às vezes, talvez você sinta um pouco dessa maneira, para te cair a tua ficha, para você ver aonde você está, não é um bom lugar. Deus quer tirar você dali. Mas para você sair dali, é a tua boca que vai te confessar. Suas atitudes é você que vai reconhecer. E Deus está do teu lado, te ajudando, para você justamente fazer isso. Porque este é o caminho do teu sucesso e da tua vitória. Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar orando com você. Daqui a pouco mais, levantando um clamor pela tua vida, tá bom? Fica aí, daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero